Bom dia, eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar o sketch que a gente tem até então dessa nova interface, que seria uma interface colaborativa, né? Inicialmente o interesse seria principalmente no questão do SimShed e do Dacras. Então, começa por início, né? Eu fiz esse sketch baseado no SimShed, mas a ideia, na verdade, é pôr as ideias no papel, não necessariamente vai ficar assim, um layout, nem exposição. A ideia principal é a expressão das ideias. Então, nessa primeira tela aqui, tem a criação do novo projeto. O importante é, no caso, que antes no SimShed a gente trabalhava com a otimização de uma mina, e agora a gente vai trabalhar com um projeto. E nesse projeto é possível ter várias minas, né? Então, aqui, ao iniciar, a gente teria a criação do projeto e adição das minas no projeto. Essa adição aqui inicial seria apenas nome e descrição. Não é necessário o modelo de blocos como no SimShed, que já é necessário desde o início. A ideia é que nessa primeira parte da interface seja uma parte de usabilidade para um gestor. Então, o gestor não teria necessidade de saber qual que é o modelo de blocos, né? Ele só tem a questão que ele quer um projeto, e ele quer um projeto que seja trabalhado tais minas, e ao adicionar essas minas e continuar, a gente teria a primeira tab, que seria a gestão de cenários. Pensando que a gente hoje em dia vai ter várias minas, e essas minas podem ser configuradas de diferentes maneiras, então a ideia é que a gente trabalhe com diferentes cenários e em cada desse cenário as configurações sejam específicas desse cenário. Então aqui, por exemplo, a gente tem selecionado esse cenário 1, tem um painel aqui do lado, né, que a gente estava falando, por exemplo, de manter um padrão. Todas as páginas teriam um painel com as informações do objeto que a gente está trabalhando aqui. E como essa parte também é uma página que seria para o gestor, não é necessário uma especificação mais técnica do projeto, né? Então, aqui ele pode criar o que seriam variações de cenários, definindo o que ele quer que seja feito em cada cenário, e o usuário técnico que pegaria o projeto para frente, que realizaria essas configurações, né? Além da questão dos cenários aqui, é importante a questão dos períodos. Hoje em dia, no SimShed, a gente trabalha com a definição de período de ano, né? Então, quando a gente cria novos períodos lá, a gente está criando e faz a otimização, a gente está criando por anos. A questão aqui num projeto de agora, a ideia é que esses períodos eles sejam configuráveis. Pode ser que no início do projeto, eu, por exemplo, eu queira trabalhar em base semestral, só que depois desses primeiros semestres eu queira trabalhar em base anual, e no final eu queira trabalhar no projeto em 3 trimestres e finalizar o projeto. Então, aqui também teria essa definição de períodos, e os períodos, por exemplo, período 1 seria de acordo com o que eu defini. Eu quero que o período 1 seja um semestre, o período 2 seja um semestre, período 3, 4 e 5 eu quero que sejam anos. Então, tem essa definição também aqui de períodos que é importante para o resto do projeto, né? E aqui também tem a questão das minas, como eu já tinha dito, num cenário eu posso trabalhar as minas. Pode ser que nesse cenário aqui eu queira trabalhar só 2 minas, em vez de trabalhar as 3 minas, que o gestor já adicionou ao projeto, né? E aqui também tem um acesso rápido ao que seriam essas configurações, se for da vontade do gestor ter acesso ao que já está configurado por outra pessoa, por exemplo, ou
se ele já tem um conhecimento mais avançado, também fazer um acesso rápido aqui ao que está para frente, né? Então, pelo que a gente conversou nas reuniões que a gente teve na semana passada, antes a gente estava falando sobre a próxima fase ser o Data Manipulation, mas pelo que a gente conversou e pelo que eu vi do Dacres, na verdade a segunda tabela seria o Geology. Nesse Geology, aí sim seria o que a gente tem para cada mina hoje quando inicia um projeto no Simshed, né? Adicionar o modelo de blocos e fazer a configuração desse modelo do que eu quero que seja considerado nesse modelo, né? O número de blocos, dimensão, origem, talvez o índice também que tem no Dacres, a densidades, slope angles. Mas, como eu disse, pode ser muitas mais informações aqui, mas a questão é que aqui seriam apenas informações de geologia e não tem a questão da manipulação de dados. A manipulação de dados seria em outra página, em outra tabela, em outra tab, né? Então, aqui seriam só o que é obrigatório para o modelo de blocos existir. Então, se eu quiser fazer alguma configuração com essas informações, seria no Data Manipulation. Daí, então, depois da configuração desse modelo de geologia, do modelo de blocos, seria a tab de Data Manipulation. Essa tab de Data Manipulation aqui está configurada só como uma tabela, né? Eu vi que no Dacres isso já está muito mais avançado. Então, aqui essas configurações elas podem ter vindo com o modelo de blocos. No modelo de blocos eu posso ter, por exemplo, colunas especificando essas informações a cada bloco, né? Então, elas seriam carregadas aqui. Ou eu posso carregar um arquivo diferente apenas de configuração, ou criar uma configuração aqui, criando filtros, né? Como no próprio Dacres tem. Mas a questão que tem hoje em dia no Dacres, que é a criação de script, eu acho muito pouco usual, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Então, e nem facilidade para poder entender o que está acontecendo. Eu quero que todos os X sejam Y. Então, eu acho que eu criar um script if, else, then, então, eu acho muito mais complicado. Eu acho que é possível fazer isso em forma de criação de coluna, de tabela. Então, tem que ter uma usabilidade mais pro usuário que não tem conhecimento de programação, né? Não tem zero conhecimento. Ele não sabe nem o que é um if else. Então, tem que se trabalhar isso. Uma questão que a gente conversou, que eu visualizei também, observei no Dacres, é a questão da usabilidade. O ideal que a gente está querendo montar aqui é que seja um workflow fluido, né? No caso, workflow é fluido. Tem uma fluidez. Então, para um usuário que nunca pegou na interface, no caso, então ele conseguiria supor o que cada tabela, que cada página que faz, ele conseguiria, abrindo, ele conseguiria entender o que está acontecendo, o que precisa ser configurado em cada tab dessa. Então, por exemplo, no Dacres, eu percebi, na verdade, tem 3 camadas de tabs, né, lá. Então, por exemplo, quando eu estou numa tab, eu quero rodar o Simshed, eu vou lá nessa tab, vou lá no final, salvo, rodo o Simshed. Para eu acessar esses negócios do Simshed, eu tenho que voltar na tab anterior, para ir no terceiro camada de tab aqui, para poder ver a visualização. Então, a ideia é que isso seja mais fluido, né? Então, tem que pensar na questão da usabilidade do usuário também. Daí, depois desse Data Manipulation, seriam Roots and Rates. Aqui na página do Roots and Rates, a ideia é que seja um diagrama, né? E aqui eu posso, como ferramentas de diagramas hoje em dia, por exemplo, vou criar uma mina aqui ou um processo, ser uma coisa mais... Para montar esses
esses destinos uma coisa mais interativa aqui, né? Então, eu teria, por exemplo, todas as minas que eu tenho adicionado no projeto, é que eu posso criar novos processos, novos dumps, novos estoques. A diferença, por exemplo, na evolução que a gente tem em relação ao Synshed é que os estoques agora, eles seriam trabalhados de diferente, né? Hoje em dia ele é só um destino obrigatório e que ele é sempre consumido, pelo que eu entendi que o Alexandre falou. Mas aqui, no caso, a gente pode trabalhar com eles tanto como destino de uma mina, por exemplo, ou de um processo, como origem para outros processos e tal. Essa interação aqui do usuário sendo um diagrama, também seriam necessárias ferramentas de diagramas, né? E, por exemplo, hoje a gente tem na questão de processos definição de limite. Eu quero que esse processo tenha um limite máximo de 20 milhões de não sei o quê. Né? Então, aqui também teria essa noção de limites, mas, por exemplo, eu poderia definir esses limites aqui como conjunto. Eu quero que esses dois processos, por exemplo, tenham um limite de 20K conjuntos. Então, não seria um limite aqui, não seria um limite aqui. Então, eu poderia, por exemplo, agrupar esses dois projetos aqui e falar que o limite dele aqui no painel de controle, o limite desse conjunto seria X, por exemplo. Também tem a questão que o limite pode ser da rota, por exemplo. Eu posso ter duas minas mandando coisas para um processo. Eu não quero que o limite seja desse processo, eu quero que o limite seja da mina 1 para o processo 1. Então, da mina 2, eu não teria esse limite, por exemplo. Então, aqui também, essa rota aqui, que seria a setinha também, ela seria restringível. Depois tem a tab do Economics. Essa tab aqui, ela não tem nenhum dos, nem do Macros, nem do Synshed, né? A ideia aqui é ter, inclusive essa página já vai mudar, né? Pelo que a gente conversou também nas reuniões, por exemplo, existiria tipos diferentes de CAPEX, OPEX. Essa é uma área que a gente está meio que precisa aprofundar mais para a gente descobrir como que a gente vai trabalhar nela. Mas a ideia é a gente ter o conhecimento dos gastos, dos investimentos que a gente tem no projeto, né? E ter o acesso a esses investimentos, né? Para poder fazer o estudo do que está sendo trabalhado no cenário. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um resultado final que seria da otimização de uma mina, que seria o NPV, mas esse NPV que a gente calcula é o que a gente vai ganhar da mina, mas a gente não calcula que, na verdade, aquele valor ele é diminuído do investimento que eu já fiz. Então, aqui a ideia é poder pôr essas coisas também no programa para poder ser visualizados e analisados pelo usuário. Então, aqui eu teria a questão do acesso desses dados. Então, aqui, por exemplo, seriam inputs básicos, né, de valores e uma definição, por exemplo, aqui de categorias para poder analisar no gráfico. Eu gastei tanto em infraestrutura nesse cenário, então eu vou ter que fazer isso e Y, por exemplo. Então, é mais uma questão de análise para o usuário. Então, tem a diferenciação de CAPEX e OPEX. E aqui no OPEX seria o gasto, também categorias seria basicamente inputs e retornar para o usuário quase que seria o gasto baseado no investimento, qual que seria um total gasto, né? Isso aqui seriam contas basicamente, que o usuário teria um acesso aqui no painel também para poder verificar como que as contas estão sendo feitas, quais parâmetros estão sendo usados, caso ele queira mudar. Né? Então, essa diferenciação também é feita por destino. Por exemplo, o custo de um processo é diferente se ele tem um destino X ou destino Y.
Então, tem essas diferenças.